Ela lutou em silêncio por tanto tempo que aprendeu a sorrir enquanto se despedaçava por dentro. Ninguém percebeu. Ninguém perguntou. E, quando perguntou, ela disse que estava tudo bem. Mas não estava. A dor silenciosa crescia como um peso invisível, apertando o peito, tirando o ar, roubando a vontade de continuar. Houve um dia em que ela chegou ao limite. Um dia em que quase desistiu. Um dia em que pensou que seria mais fácil simplesmente parar. E foi exatamente nesse ponto, quando tudo parecia perdido, que ela fez uma escolha que mudaria tudo. Toda a história aqui começa com uma dor silenciosa, e termina com uma virada que ninguém esperava. A dela não foi diferente. Por fora, tudo parecia comum. Rotina, responsabilidades, pequenas conversas, compromissos cumpridos. Por dentro, um cansaço emocional que ninguém via. Um sofrimento em silêncio que se acumulava dia após dia. Ela carregava solidão, culpa por não conseguir ser forte o tempo todo, e a sensação constante de que estava falhando em algo que nem sabia explicar. Ela acreditou, por muito tempo, que precisava suportar sozinha. Que pedir ajuda seria fraqueza. Que admitir o próprio limite seria decepcionar o mundo. Então continuou. Em silêncio. Engolindo o choro. Guardando pensamentos que a assustavam. Fingindo estabilidade quando tudo por dentro estava desmoronando. Mas existe um ponto em que o coração já não aguenta mais fingir. Um ponto em que quase desistir parece uma alternativa real. Ela chegou lá. Chegou ao limite emocional. Sentiu o peso da própria exaustão esmagando qualquer esperança possível. E é exatamente aqui que essa história muda. Não porque algo mágico aconteceu. Não porque uma solução caiu do céu. Mas porque, no momento mais escuro, ela percebeu que precisava fazer uma escolha. Uma escolha silenciosa. Uma decisão íntima. Uma decisão que ninguém aplaudiu, ninguém viu, ninguém celebrou. Uma escolha que não apagou a dor imediatamente, mas abriu espaço para a fé em momentos difíceis. Uma fé simples. Humana. Imperfeita. A fé de quem decide continuar mesmo tremendo. Se você também já lutou em silêncio, se já chegou ao limite e quase desistiu, fique comigo até o fim. Porque essa história pode lembrar você de algo essencial. Talvez você não esteja tão sozinho quanto pensa. A solidão dela não fazia barulho. Era uma solidão que acontecia no meio da casa cheia, no meio das mensagens respondidas, no meio das tarefas cumpridas. Ela fazia tudo o que precisava ser feito. Estava presente. Funcionava. Mas por dentro, o sofrimento em silêncio crescia como uma maré que ninguém via subir. Havia dias em que acordava já cansada. Não era cansaço físico. Era um cansaço emocional profundo, daqueles que tiram a cor das coisas simples. Ela se olhava no espelho e não se reconhecia mais. Não porque tivesse mudado por fora, mas porque por dentro parecia ter desaparecido. Carregava culpa por se sentir assim. Culpa por não ser grata o suficiente. Culpa por querer sumir às vezes. Culpa por quase desistir quando sabia que deveria ser forte. Então guardava. Guardava tudo. Ninguém percebeu sua dor silenciosa. E, quando percebeu algo diferente, ouviu dela a mesma resposta automática: está tudo bem. Era mais fácil proteger os outros da própria dor do que explicar o vazio que sentia. À noite, quando o silêncio da casa finalmente combinava com o silêncio do coração, ela sentia o peso real do que estava vivendo. Perguntas sem resposta. Medos que não ousava dizer em voz alta. A sensação de estar falhando consigo mesma. Ela não queria chamar atenção. Não queria drama. Só queria respirar sem sentir aquele aperto constante no peito. Mas a dor silenciosa não some só porque é ignorada. Ela cresce. Se espalha. Se instala. E, pouco a pouco, ela começou a perceber que estava chegando ao limite. O mais difícil não era o que estava acontecendo ao redor. Era o que acontecia dentro. Por fora, nada parecia grave o suficiente para justificar aquele peso. Não havia um grande escândalo, uma tragédia pública, um motivo que os outros considerassem aceitável. E isso tornava tudo mais solitário. Porque como explicar uma dor silenciosa que não tem manchete? Como falar sobre um sofrimento em silêncio que ninguém enxerga? Ela começou a duvidar de si mesma. Talvez estivesse exagerando. Talvez fosse fraca. Talvez o problema fosse ela.
Esses pensamentos ecoavam no fundo da mente, repetindo que precisava aguentar mais um pouco, sorrir mais um pouco, fingir mais um pouco. Mas o coração já não acompanhava o discurso. Havia momentos em que, sozinha, sentia uma vontade estranha de desaparecer por alguns dias. Não morrer. Apenas sumir. Não precisar ser forte. Não precisar responder mensagens. Não precisar sustentar a imagem de alguém que está bem. Ela se perguntava quando tinha se tornado tão distante de si mesma. Quando tinha começado a se abandonar para não incomodar ninguém. O conflito interno era silencioso, mas intenso. Parte dela queria continuar lutando em silêncio, como sempre fez. Outra parte estava exausta. Exausta de não ser vista. Exausta de carregar tudo sozinha. Exausta de fingir que não estava chegando ao limite. E quanto mais tentava controlar os pensamentos, mais eles cresciam. A ideia de quase desistir deixava de ser um susto passageiro e começava a parecer uma possibilidade concreta. Ela não queria desistir da vida. Mas estava cansada de viver assim. E foi nesse ponto, entre a força e a exaustão, que ela começou a perceber que algo precisava mudar. Houve uma noite específica. Nada extraordinário aconteceu naquele dia. Nenhuma discussão, nenhuma notícia devastadora. Apenas o acúmulo de tudo. A soma silenciosa de pequenas dores ignoradas, expectativas não atendidas e sentimentos guardados. Ela sentou na beira da cama e ficou ali, olhando para o vazio. O peito pesado. A mente cansada. O coração pedindo pausa. Pela primeira vez, não tentou ser forte. Não tentou se convencer de que era apenas uma fase. Ela admitiu. Estava no limite. As lágrimas vieram sem controle, não como um desespero explosivo, mas como um vazamento lento de uma barragem que segurou água por tempo demais. E, entre um pensamento e outro, surgiu aquela ideia perigosa: talvez seja melhor parar. Talvez eu não consiga mais. Não era um desejo de acabar com tudo. Era um cansaço profundo de continuar do mesmo jeito. Era a sensação de que lutar em silêncio já não fazia sentido. Ela quase desistiu. Quase acreditou que não havia saída. Quase aceitou que aquela dor silenciosa seria permanente. O sofrimento em silêncio parecia maior do que qualquer esperança possível. Mas, no meio daquele choro contido, algo aconteceu. Não foi uma voz audível. Não foi um sinal dramático. Foi uma pergunta simples, sussurrada dentro dela mesma. E se ainda houver um caminho? Ela não tinha certeza. Não tinha garantia. Não tinha força sobrando. Mas tinha escolha. E, mesmo tremendo, mesmo cansada, mesmo sentindo que estava no fim, ela decidiu não tomar nenhuma decisão definitiva naquela noite. Decidiu apenas ficar. Ficar mais um dia. E às vezes, ficar já é um ato de coragem. Na manhã seguinte, nada estava resolvido. A dor silenciosa ainda estava ali. O cansaço emocional também. Mas havia uma diferença quase imperceptível: ela tinha escolhido ficar. E essa escolha, embora pequena, abriu uma fresta. Ela não acordou forte. Não acordou motivada. Acordou frágil. Mas, pela primeira vez em muito tempo, não tentou fugir da própria fragilidade. Sentou-se em silêncio. Não para esconder a dor, mas para encará-la. E ali, no meio daquele silêncio honesto, fez algo que não fazia há muito tempo: falou com fé. Não uma fé perfeita. Não uma fé cheia de certezas. Uma fé em momentos difíceis. Uma fé quase sussurrada. Disse que não aguentava mais carregar tudo sozinha. Disse que estava no limite. Disse que quase desistiu. Não houve resposta imediata. Não houve milagre. Mas houve alívio. Um alívio discreto, como se dividir o peso com algo maior tivesse tornado o fardo um pouco menos sufocante. Ela percebeu que talvez não estivesse tão sozinha quanto pensava. Que sofrer em silêncio não era a única opção. Que pedir ajuda, mesmo que fosse em oração, mesmo que fosse em lágrimas, não era sinal de fraqueza. A virada não aconteceu fora. Aconteceu dentro. Ela entendeu que fé não é negar a dor. É escolher continuar apesar dela. É acreditar em uma esperança possível quando tudo parece perdido. Naquele dia, nada mudou externamente. Mas ela mudou a forma como enfrentaria a própria dor silenciosa. E isso foi o começo. Os dias seguintes não foram fáceis.
A dor silenciosa não desapareceu de uma vez. O sofrimento em silêncio ainda tentava voltar nos momentos mais vulneráveis. Havia recaídas. Havia dias em que o cansaço emocional parecia gritar outra vez. Mas algo estava diferente. Ela já não fingia tanto. Já não se obrigava a ser forte o tempo inteiro. Começou, aos poucos, a admitir quando estava cansada. A dizer que não estava bem. A aceitar que chegar ao limite não a tornava fraca, a tornava humana. A fé em momentos difíceis deixou de ser um último recurso e passou a ser um apoio diário. Não como uma solução mágica, mas como uma escolha contínua. Toda manhã, ela repetia para si mesma que ficaria mais um dia. Que não tomaria decisões baseadas no auge da dor. Que daria espaço para a esperança possível crescer, mesmo que lentamente. Ela também começou a permitir pequenas mudanças. Conversas sinceras. Limites estabelecidos. Momentos de pausa sem culpa. Descobriu que não precisava salvar o mundo enquanto se perdia por dentro. E, pouco a pouco, o peso começou a se reorganizar. Não porque os problemas sumiram, mas porque ela já não carregava tudo sozinha. A sensação de abandono diminuiu quando percebeu que podia dividir o que sentia, com fé, com alguém de confiança, consigo mesma. Ela ainda lembrava da noite em que quase desistiu. E agora, quando pensava naquele momento, não sentia vergonha. Sentia gratidão por ter escolhido ficar. Porque a virada que ninguém esperava não foi um milagre visível. Foi a decisão silenciosa de continuar vivendo, mesmo quando tudo parecia perdido. Talvez você esteja ouvindo essa história no escuro do seu quarto. Talvez esteja no meio de um dia comum, fingindo que está tudo bem. Talvez esteja lutando em silêncio, como ela lutou. Carregando uma dor silenciosa que ninguém percebeu. Sentindo que está chegando ao limite. Pensando, em segredo, que quase desistir parece mais fácil do que continuar. Se esse for o seu caso, respire. Você não precisa resolver tudo hoje. Não precisa provar força para ninguém. Às vezes, a escolha mais corajosa não é mudar tudo de uma vez, é simplesmente ficar. Ficar mais um dia. Dar mais uma chance à esperança possível. Permitir que a fé em momentos difíceis seja pequena, mas constante. Essa história não é sobre perfeição. É sobre resistência silenciosa. É sobre entender que sofrer em silêncio não precisa ser permanente. É sobre perceber que, mesmo quando tudo parece perdido, existe uma escolha que pode mudar o rumo da sua própria história. Se você se viu em alguma parte desse relato, escreva nos comentários apenas uma palavra: fico. Não para mim. Para você. Como um compromisso íntimo de não desistir hoje. Se inscreva no canal para continuar encontrando histórias que começam com dor silenciosa e terminam com uma virada inesperada. Deixe seu like para que mais pessoas que estão sofrendo em silêncio possam encontrar esse refúgio. Porque aqui, toda história começa com uma dor silenciosa, e termina com uma virada que ninguém esperava. E talvez a próxima seja a sua.